bem-vindos ao Conexões Eternas Podcast. Hoje, a minha convidada, ela é formada em letras, em português e inglês. Ela fez belas artes. Ela é professora de português, de redação, de desenho e pintura. Já escreveu 2 livros de poesia. É artista plástica desde a década de 70. Ela também toca piano, ou seja, é pianista. Já faz um tempinho. Hoje eu estou aqui com Teresa Dyer. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao nosso Conexões Eternas Podcast. Estou muito feliz de estar aqui com você. Que lindo. Eu adoro quando vocês aceitam esse momento para a gente poder inspirar. E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia lindo para você inspirar muita gente que está ouvindo a gente. Cris, eu quero começar perguntando para você, como você é artista, então tua vida é voltada para a arte. Aonde começou essa história? E se essa história, se isso é um dom, ou você foi aprendendo ao largo da vida? Existe você já nascer com dom de artista? Eu acredito que sim, só que você vai desenvolvendo depois, né? Vai se aprimorando. Porque eu, com 8 anos de idade, eu desenhei um livro inteiro dos Flintstones. Na época, foi um trabalho de escola e a minha professora de arte olhou para mim e disse: você é uma artista, né? E inclusive ela ficou com o meu livrinho para ela. Você não viu mais? Não vi nunca mais. Ali ela determinou que você acolheu que ia ser uma artista. Porque realmente eu amava de paixão desenhar, pintar, e sempre pegando livros de arte, lendo, né? Daí depois eu até viajei para a Europa, fiquei 20 dias pesquisando arte nos museus. Frequentei um ateliê de um artista italiano, Pino Buelli, que era premiado na época. Ele me ajudou muito. Então, foi assim, as coisas foram indo, sabe? Mas uma grande incentivadora também foi minha mãe. É isso que eu ia perguntar. Minha mãe. Porque, assim, muita gente diz assim, isso é dom. A gente nasce, se você não nasce, você não consegue, não nasce com esse dom, você não consegue desenvolver. Mas, na realidade, também tem essa questão da exposição. Então, tua mãe te expunha a essa habilidade que você tinha. Conta pra gente. Ela me estimulava muito, assim, sabe, na arte. Ela adorava tudo que eu fazia. A casa dela era cheia de quadros meus. E tudo era para ela, era tudo bonito, né? Então, nossa, foi uma grande incentivadora, sabe? E assim eu tive esse estímulo todo de continuar. E daí eu morava em Apucarana, daí vim morar em Curitiba com 18 anos e comecei a me aprimorar mais na arte ainda, né? Me aprofundar, fazer workshops com Charles Watson, com muita gente boa da arte. Na época eu tive muita sorte com o Luiz Carlos de Andrade Lima, que é um grande desenhista paranaense, que ficou na história do Paraná, e muitos outros importantes. Então, eu tive muita sorte na época de pegar esses grandes professores, né? E não consegui mais parar, sabe? Para mim, é o alimento da minha alma. Ai, que coisa linda. A arte é o alimento da alma. Meu alimento da alma. Cris, deixa eu trazer uma coisa que você falou assim, minha mãe me estimulou. Para que as pessoas que estão ouvindo entendam a importância de você estimular, você dar a oportunidade de repente, para o desenho, né? Sim. Numa forma lúdica, música, e eu digo ainda mais, né? Diferentes estilos de música. Tem algumas, hoje em dia, que talvez a gente mais clássica é um pouco mais desafiador ouvir, né? Mas tem algum estilo que você goste mais? De música? De música, porque eu sei que você também gosta de música.
Né? Agora eu já estou indo para a música. Eu estou linkando todos os tuas habilidades, Cris. Aham. Eu gosto de música contemporânea, gosto de música clássica, MPB, Vinícius de Moraes, Toquinho. Amo esse tipo de música. E você incentivou teus filhos também? Também. Incentivei meus filhos, tanto que o meu filho mais velho é médico e ele toca guitarra e se apresenta em banda e tudo. Adorei isso. Posso trazer isso? Que fantástico. Porque tem pessoas que acham assim, eu sou médico, ou seja, tenho a minha profissão, então eu não posso ter essa paixão. A gente pode ter as duas coisas. Sim. Olha que você que está ouvindo aí, porque eu vivo isso em casa. Eu tenho meu filho que ele diz, não, mas eu não posso ser músico, eu tenho que fazer outra coisa. Eu falo, você pode ser. E aí eu vou falar isso, né? Você pode fazer como um hobby ou até uma profissão, se você Sim. desejar, né? E a minha filha é dentista, mas ela tem as mãos assim maravilhosas, né? Porque ela esculpe também, né? Então ela tem esse dom de esculpir as coisas. E ela tem uma mão leve assim para atender os pacientes. Olha, eu só tenho que agradecer todo dia essa família maravilhosa aí que eu tive. Que você construiu, né? Que você construiu. Mas nessa caminhada, nessa jornada, teve um imprevisto, né, Cris? Teve um imprevisto. O imprevisto que hoje, só fazendo um parênteses assim, depois do podcast, eu vejo que muitas mulheres passaram por isso. Eu não imaginava que fossem tantas mulheres e de perder um filho. Então, essa dor é uma dor que a gente não mensura. E você passou por essa dor? Passei. E foi de repente? Foi de repente. Foi um susto. Porque terça-feira ele almoçou na minha casa para viajar para o Rio de Janeiro, que ele tinha um congresso, porque ele tem um estúdio de desenho animado em Curitiba, que continua ainda, até hoje. E eu falei, que bom, meu filho, que você está viajando, porque você está estressado, com um filhinho de 2 meses em casa. Vai ser ótimo para você passar essa semana lá no Rio, com o teu amigo, né, com as outras pessoas. E então foi uma coisa muito natural, assim. E daí isso foi na terça-feira. Na quinta-feira tocou o telefone lá em casa à noite que meu filho tinha ido embora. Ele estava no Rio de Janeiro. Tinha ido embora, que eu digo, para outra dimensão. Sim. Né? Então ele estava no Rio, num hotel, daí ele saiu para dar uma volta na praia com o amigo, que tinha acabado já o congresso. Daí ele sentou num bar assim de praia, tinha um telão que estava passando futebol. Ele sentou do lado do amigo, pediu uma cerveja, deu um gole de cerveja, caiu para trás e morreu. Nossa. Foi desse jeito. Aí tinha na hora ali uma médica alemã que atendeu ele, mas ele já estava sem pulso. Então não adiantava chegar ambulância para levá-lo, porque ele já tinha ido, né? Então, mas na hora que eu recebi essa notícia, eu abri o Evangelho e estava escrito assim: pessoas que acabaram de morrer. E eu li aquele texto e aquilo me levantou, me deu uma força, sabe? E parece que eu não entrei em desespero. Parece que eu entendi o que tinha acontecido, né? E foi aquilo que aconteceu na hora. Foi uma coisa que veio ali para mim, no momento que eu precisava. Lógico que eu fiquei depois um tempo anestesiada, porque o cérebro se defende. Então, para mim, ele tinha ido viajar, ele ia voltar, né? Eu fiquei um tempo assim anestesiada. As pessoas até
estranhavam o meu comportamento, porque eu continuei fazendo tudo igual. Eu continuei indo no ateliê com os artistas a pintar. Eu dava risada, como se nada tivesse acontecido. Mas era a minha reação, era a reação do cérebro para se defender mesmo, porque a dor era muito grande, né? E daí, com o tempo, eu fui... foi caindo a ficha, como se fala, né? E daí eu fui caindo na realidade, fui absorvendo aquilo. Aí eu tive que fazer tratamento, com certeza, porque não tem como não fazer, né? Eu fui fazer uma terapia, eu tive que tomar remédio na época, né? Durante um tempo. Faço terapia até hoje. Eu acho que terapia é maravilhoso, dá muita força para as pessoas. As pessoas não devem ter preconceito, elas devem procurar ajuda, porque é uma profissão maravilhosa. O psicólogo, ele te ajuda muito. Se precisar ir no psiquiatra, vai no psiquiatra, não tenha vergonha. Se precisar tomar remédio, tome, porque quem tem diabetes toma remédio até o fim da vida, né? Quem tem pressão alta toma o remédio para sempre. Por que se alguém está com algum probleminha, por que não pode tomar um remédio para se ajudar, né? Por que tem que estar sofrendo ali o resto da vida? Isso não tem sentido. A medicina está aqui para nos ajudar, né? A medicina evoluiu tanto, tem remédios mais suaves, que não tem muita contraindicação, que não vai acontecer nada com você, né? Então eu acho que as pessoas têm que procurar ajuda. Porque isso que você falou é interessante, né? A gente não muitas vezes você fala assim, nossa, mas ainda tem preconceito com relação a psicólogos? Sim. Sim, existe preconceito, porque antes dizia, a pessoa não está bem da cabeça. Né? Mas não é. Às vezes é uma química do cérebro. Exatamente. Que precisa ali, né, neutralizar através de um remédio mais leve. Não precisa ser um remédio tarja preta, nada, né? Pode ser um remédio mais leve, que não vai acontecer absolutamente nada. Então, o teu conselho para as mães que perderam um ente querido, né? Um filho, acho que é maior dor que essa não tem, é você se permitir ter alguém para poder ajudar, se precisar tomar um remédio, ter uma rede de apoio, imagino que você tinha também. Sim, e muita fé. Muita fé em Deus, muita fé em Jesus. Para mim foi primordial a fé. Porque você falou que você abriu a Bíblia e viu um versículo, enfim, falando sobre a morte. E você lembra exatamente o que ele dizia? Olha, faz muito tempo, fazem 9 anos já, né? Mas assim, dava um conforto. Porque era o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Engraçado, porque eu sou da religião católica, né? Eu frequento, às vezes, ali no santuário de Schanstatt. Eu adoro ir lá. Eu rezo ali para Jesus Cristo, eu ando ali pela natureza, eu gosto muito. Mas uns 2 anos atrás, antes de meu filho morrer, eu comecei a ler livros espíritas. Não sei por que eu comecei a ler Evangelho segundo o Espiritismo, né? Daí o Livro dos Espíritos eu li também, porque eu comecei a estudar sobre as religiões em geral, hinduísmo, todas essas religiões. Eu tinha que fazer um trabalho sobre isso. Então, eu peguei um livro falando de todas as religiões. E daí eu comecei a ficar curiosa. E daí comecei a ler para saber qual que era, né, a ideia. E
E nesse momento me ajudou muito, sabe? Eu podia ter pegado a Bíblia também, a Bíblia poderia ter me ajudado ali no momento, de alguma forma. Mas foi ali, intuitivo ali, né? Eu já ouvi falar mesmo que o espiritismo ele dá um conforto maior para perdas, né? Eu tenho uma amiga também que é espírita e o conforto de saber para onde vai, ou enfim. Né? Um outro nível. Uhum. Né? Porque a religião católica também fala sobre isso, né? Então, foi uma coisa que ali no momento me ajudou, sabe? E você disse que continuou fazendo a tua paixão, né? Que é a pintura. A tua arte. Eu fazia questão de, uma vez por semana, pintar num ateliê grande com outros artistas, porque eu sempre participo de salões, às vezes eu mando para fora do país. Então, eu fiz questão de continuar a minha arte, porque eu achava que a minha arte ia me dar força. É isso que eu ia perguntar. A arte te ajudou também, nesse sentido, a superar... Sim. A arte, na realidade... eu vou falar algo que... seria uma conexão com Deus? Com certeza. Não resta dúvida. Não resta dúvida. Quando eu toco piano, também eu sinto isso. E eu perdi minha mãe fazem 3 anos. E foi um momento que eu mais toquei piano. Porque a hora que eu pensava nela, que eu tinha saudades, eu corria para o piano. Aí ficava tocando e aquilo parece que me dava um alívio, sabe? Porque ela era pianista também. Porque ela era pianista profissional. E daí eu falei, não, agora eu tenho que tocar piano, por causa da minha mãe. Olha que lindo. As motivações, né? Te remete. Você disse que estudou piano lá atrás. Quando eu tinha 15 anos, eu tocava bastante, né? Estudava bastante. E daí você parou? Aí eu continuei a tocar de ouvido, porque eu adoro tocar de ouvido, né? Mas daí eu tinha o piano em casa, eu tinha 3 filhos, eu tinha que cuidar deles, né? E era uma vida muito corrida, porque eu trabalhava também. Então, às vezes eu sentava no piano e tocava lá uma música de ouvido, né? Mas daí, para voltar a estudar mesmo, de verdade, né? Daí eu peguei agora de 5 anos para cá. E aí você estuda e se apresentou ainda na Ópera do Arame. Para quem não conhece, a Ópera do Arame é super um teatro aqui, super conhecido em Curitiba. Um lugar maravilhoso. Maravilhoso. E foi um desafio, porque é a terceira vez que eu me apresento. A primeira vez foi um desafio. E o médico falou assim para mim, não, você vai enfrentar isso. Daí eu falei, bom, vou tentar pelo menos, né? Mas eu fui assim com medo, com nervoso e tudo, mas eu enfrentei. Olha. A primeira vez enfrentei, a segunda e a terceira vez foi maravilhoso. Porque eu entrei no palco como se não tivesse ninguém lá, era só eu e o piano. E toquei sem nervosismo, sem nada, sabe? Você tocou como se fosse para você. Para mim mesmo, Então, eu quero mostrar para as pessoas que quando as pessoas têm vontade de fazer alguma coisa e têm medo de fazer, têm insegurança de falar em público, por exemplo, têm insegurança de várias coisas, né? Tenta, pelo menos. Não faz mal que erre, não faz mal. Mas só dela ter aquela segurança de que ela tentou, vai fazer um bem tão grande para ela. Vai ser maravilhoso. Seja o que for, fazer uma faculdade com 80 anos, sabe? Sei lá, fazer tudo que tem vontade, que possa fazer, né? Que tem saúde. Vai fazer, vai jogar vôlei, vai fazer o que você quiser. Vai nadar, vai voar. Voar não digo porque eu acho que é muito arriscado, né? Se soltar de paraquedas eu acho meio arriscado, né? Numa idade um pouquinho mais avançada.
Mas eu acho que não tem assim, sabe? Não tem idade, né, Cris? Não tem idade para nada. Eu falo assim, tem vezes que eu pergunto assim, o que você não fez ainda, que você gostaria de ter feito e não fez ainda? E uma vez uma aluna falou assim, pular de paraquedas. Eu falei, o que te impede? Ela falou, vou pular de paraquedas. Não sei se pulou, mas você começar a pensar dessa forma. Por quê? Porque a gente se torna, a gente se fecha, né? A gente começa, porque eu tenho tantos anos, eu não posso usar saia. Isso. Ou eu não posso ter o cabelo assim. Ou eu não... Por que não? Quem disse? Então, eu vejo assim, a arte, vocês são mais livres. Vocês são mais leves. Vocês são... não sei, é que eu sou apaixonada pela arte. E aí eu quero te perguntar, porque eu também já fiz piano. E eu parei de fazer piano porque minha mãe queria que eu fizesse belas artes. E eu não queria, porque eu gostava de tocar de ouvido. E não voltei, mas enfim. Como que a gente, pessoas comuns, a gente consegue apreciar a arte? Vamos falar do quadro. Como que eu consigo me treinar para poder observar? O que eu tenho que olhar para esse quadro? Ou poder, as pessoas em volta, né, as mães, como que eu posso ensinar meu filho? Ou eu mesma, eu gosto, eu quero aprender, então, dependendo da idade. Como que a gente faz isso, Cris? Tem alguma dica? Olha, em primeiro lugar, para você incentivar um filho, você tem que levar ele no Oscar Niemeyer, né? Levar em algumas exposições de arte que acontecem em Curitiba e mostrar para ele e contar a história da exposição. Por que aquele artista está fazendo aquilo? Por que ele está pintando aquilo? Né? Porque nada é por acaso, assim. Às vezes o artista faz uma pesquisa, ele fotografa um monte de lugares por onde ele passou, aí ele vai e pinta aquela fotografia que ele tirou, né? Ele olha aquela imagem, ele pinta. E por que ele fez isso? Qual é o objetivo dele ter feito isso? Ou quando você leva ele num museu e mostra um quadro para ele, você explica para ele o quadro, porque geralmente vem uma explicaçãozinha, vem uma biografia do artista, vem um release que chama uma explicação da arte do artista, né? Então você explica para ele, olha, esse artista pintou assim porque ele queria mostrar isso, e vai explicando. E mostra as cores que ele usou. Olha, ele colocou um azul aqui, ele repetiu o azul aqui embaixo. E ele repetiu, jogou aqui o azul de novo. Por quê? Para a composição ficar melhor, para o geral da pintura ficar mais equilibrada, né? E assim você vai explicando. Olha, ele usou esse material, ele usou acrílica, porque seca mais rápido, porque ele gosta de usar esse material. E devagarinho você vai explicando algumas coisas. E daí a criança vai gostando, pegando gosto, né? E ela vai até perguntando mais coisas depois. Ela vai querendo saber mais coisas. Né? Gostei mais dessa informações. dica. E mesmo que não seja criança, o fato de eu chegar no museu e eu entender a história daquele quadro e observar, né? Observação. A percepção visual a gente desenvolve com os anos. Quando você começa a pintar ou fazer um curso, você não tem a percepção visual desenvolvida. Então, o professor te explica assim: vá na natureza, pegue uma folha, olhe as nervuras da folha, olhe a árvore, olhe as tonalidades do verde das árvores. Saia na rua, olhe as coisas em volta de você, o que está acontecendo. Olhe uma calçada, olhe um muro, olhe tudo que você puder olhar.
Porque daí essa percepção visual vai se desenvolvendo, se desenvolvendo. Quando você vê, você está enxergando mais do que o normal. E isso acontece com a criança também. Se você incentivar a criança a fazer isso, ela vai ter uma percepção maravilhosa do mundo, de tudo que ela for olhar. Nossa, Cris, que muito valioso o que você está dizendo, porque é algo simples e prático. Sim. Eu diria estar presente. Estar presente naquilo que você está fazendo naquele momento. A partir do momento que você consegue fazer, porque é um treino. Porque a gente está sempre pensando o que aconteceu hoje, o que eu tenho que fazer daqui a pouco, amanhã. Se você para e contempla. Eu gosto muito dessa palavra. Contempla. Contemplar uma folha. Você vê as nervuras da folha, você leva para casa e tenta desenhar essa folha num papel com as nervuras dela, sabe? Coisas assim. Aí você começa a enxergar depois coisas que você nem imagina. Que coisa. Olha só, você pinta, já sabemos que você toca piano, e os poemas. Você é muito completa, Cris. Meu Deus! Mas veja só, eu comecei a escrever poesia depois que meu filho foi. Os livros têm a ver com isso? Tem. O primeiro, principalmente, tem muito a ver. O segundo já não tem tanto, fala de outras coisas. Mas o primeiro é bem intenso. Como que é o nome? Fragmentos. Fragmentos. E a gente encontra onde esse livro? Então, ele estava na livraria Curitiba. Mas eu acho que eu vou ter que distribuir novamente, porque foram vendidos, né? No dia que eu fiz que eu lancei o livro, todos os livros foram vendidos. Olha só. Foi uma coisa assim que eu não esperava. Eu nem queria vender, na verdade. Eu queria era passar a mensagem do livro, né? Eu não tinha essa intenção de comércio, sabe? Mas eu vou ter que fazer mais livros. Aí você me avisa. Porque essa a gente quero ler, faço questão de ler. Né? Porque quando você passa por uma situação e você traz isso num livro, você pode trazer esse aconchego para outras pessoas. Com então, certeza. Exatamente por isso que você vendeu. Porque a tua intenção era o quê? Ajudar, servir. Quando a gente tem essa intenção de servir, é incrível como flui as coisas, não é? E quando uma pessoa... eu gosto muito de quadros. Eu tenho um quadro que eu mandei fazer lá em casa. E ele é uma paisagem do mar e um piano. Ah, que lindo. Um piano. E quando eu paro e olho, tem as nuvens, eu consigo enxergar alguns desenhos que eu acho magnífico isso, que a própria pintora não enxergou. Então eu vejo lá 2 anjinhos, porque eu falo assim, eu gosto de viajar. Você já tem uma percepção mais aguçada, né? É uma brincadeira, né? Porque sempre tivemos brincadeiras quando era criança. Minha mãe também sempre aguçou muito a fazer muitas coisas. E aí a gente vai... Como é importante você estar aberto para aprender. Porque aí é natural. Natural e gostoso. Sim. Não é verdade? É isso mesmo. Cris, e você faz workshops? Faço. De pintura. Eu vou querer fazer. Porque é uma coisa assim que... quando você falou lá, não tem idade, né? Não. E é uma coisa assim que eu certeza que muita gente tem essa vontade. Mas acha assim, eu não tenho esse talento para desenhar. Mas, de repente, não precisa ter um talento. Não precisa. Eu dei aula para um rapaz que nunca tinha visto um pincel, nunca tinha pegado um lápis para desenhar, nada. Ele estava com a tela ali na frente dele, com os pincéis do lado, com a água, com as tintas. E ele disse que não sabia nada. Daí eu tinha muitas fotos do artista do Van Gogh em cima da mesa.
Eu falei, você vai ali e escolhe uma foto que você gosta, que você acha que você possa fazer. Ele foi lá e escolheu a foto. Daí veio, pôs a foto do lado. Eu falei, agora você pinta primeiro o fundo. Veja que cor que é o fundo. Pinte o fundo primeiro. Aí mostrei como manuseava a tinta, lógico, né? Coloquei ali para ele no pratinho, mostrei como é que era. Aí ele pegou e fez o fundo. Eu falei assim, agora é a segunda etapa, veja o que vem depois agora. Né? Vai olhando e vai fazendo uma coisa de cada vez. E qualquer situação me chame que eu já venho aqui te ajudar, porque tinham várias pessoas fazendo ao mesmo tempo. Aí eu saí de lá e fui atender outros alunos. Quando eu voltei, ele tinha feito o trabalho. E ele estava assim, assustado com ele mesmo. Ele falou, como que eu consegui isso? Meu Deus, eu vou fazer de novo esse workshop e vou trazer meu filho. Ai, que lindo. Sabe? Ele ficou tão feliz. E um outro também, que a mulher trouxe o marido para fazer, porque o marido não queria muito, mas ela convenceu e trouxe ele. E ele também nunca tinha visto nada disso na frente dele. Daí eu também pedi para ele escolher alguma coisa que ele gostasse. Ele foi lá, escolheu e fez o quadro. E ficou bom, ficou bonito o trabalho dele. Ele tinha talento e ele não sabia. Ele descobriu ali que ele tinha talento. Daí levou o quadro todo feliz e depois me disse que tinha posto na sala, na prateleira da sala dele. Pois então, essas coisas, sabe, que acontecem. Esse é um dos meus desejos. Estava falando com a minha cunhada, de fazer o teu próprio quadro e colocar na tua casa. Imagine que satisfação. Então, as pessoas colocam muito limites, né? Não, eu nunca desenhei na minha vida, eu acho horrível, eu detesto, eu não desenho nada, eu sou horrível para isso, né? E não é, às vezes não é, sabe? Nós vamos fazer um workshop, Cris. Com certeza. Quero estar nesse movimento aí, poder desenvolver algumas coisas. Se a gente também faz, a gente também está dando exemplo para quem está ao redor. Sim. Quando a pessoa te diz assim, eu fiz e vou trazer meu filho. Então, ele deu o exemplo. E aí ele mostrou que é possível. Como é importante essa questão de dar o exemplo, né? É importantíssimo. O exemplo é tudo. É porque você mostra que a vulnerabilidade. Eu não tenho essa habilidade, mas olha aqui, estou tentando, deu certo, vamos, junto. Eu sou dessa teoria. Basta ter vontade, né? Exatamente. Tem que ter vontade, tem que querer. Você não vai fazer uma coisa que você não gosta também, né? De jeito nenhum. Então, você trouxe para a gente práticas de como a gente pode olhar um quadro. E na questão da música. A música, você toca piano. Como que uma pessoa que tenha vontade de tocar piano e também acha que não consegue, que dica que você daria para ela? Bom, em primeiro lugar, fazer uma aula experimental, né? Ter um bom professor, que é importantíssimo. Você ter empatia com o teu professor. Porque senão não vai, né? Se você gosta e tem vontade de tocar piano, fez uma aula experimental e gostou, tenta. Se não der certo, não tem problema, né? Mas tente pelo menos. Eu vou dar a dica de tocar aquilo que você gosta, o estilo que você gosta. Primeiro. Sim. Uma grande coisa que aconteceu, meu professor é o Matheus, da escola BPM,
que tem lá na Mercedes, tem no Jardim Social. Ele é fantástico. E ele me deu total liberdade de tocar o que eu quisesse, né? Eu escolhia a música, eu dizia, não, eu quero tocar isso, e ele me dava total, e sempre deu total liberdade. Eu acho que isso aí me ajudou muito. Ele não impunha nada. Exato, exato. Aí você tem vontade de fazer, né? É. Perfeito. Cris, querida, amada, que gostoso esse momento. Quantas coisas eu aprendi, viu? E me motivou a pensar em fazer outras coisas também. Porque a arte, eu gosto de respirar arte. Então, quem sabe a gente cria novas coisas. Muitas coisas boas estão por vir, né? Sim, eu sempre digo, nada é por acaso. Cris, nós temos uma tradição no nosso podcast, que é... Eu sempre peço um conselho. Então, pense que tem muita gente ouvindo. E que conselho você daria para as pessoas que estão ouvindo? Eu gostaria que você direcionasse. Eu quero dar conselho para essas pessoas. Que conselho você daria? Pense no teu coração. Bom, eu vou dar um conselho para as mães que estão me ouvindo e que porventura perderam seus filhos, né? Que elas tenham muita força, muita coragem, que essa dor intensa que elas estão passando vai amenizar bastante, vai amenizar, e elas vão voltar a rir bastante. Porque esse Natal que passou, eu consegui dar muita risada com as crianças. E foi o primeiro Natal que eu senti que eu estava realmente alegre de verdade. Porque todo Natal eu lembrava do meu filho. E continuei lembrando e continuo lembrando até o resto da minha vida. E continuo chorando também alguns dias de saudades. Mas aquela dor intensa, que parece que não vai passar, ela passa. Porque se você tiver fé, vai te ajudar muito. Mas, olha, com certeza vai passar. Vai melhorar muito e você vai voltar a ser feliz. E vai lembrar das lembranças boas do teu filho, da tua filha. Vai ter lembranças boas. E aquilo vai te fazer bem. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada pela tua coragem de poder vir aqui e poder abrir teu coração para poder ajudar mais mães. Obrigada por você me convidar. Obrigada, Cris. E você que está aqui, muito obrigada por você estar com a gente. Você está no Conexões Eternas Podcast. Continue assistindo a gente e se inspirando com as nossas histórias.